Olá, aqui é o Rodney e nesse vídeo eu vou te falar a diferença entre tape reading, leitura de fluxo, e vou te contar qual é a dica que você tem que seguir, porque muitas pessoas erram esse conceito e acham que estão vendo o fluxo no mercado, seja de índice, seja de dólar, seja em ações. Eu não sei se você sabia, mas tape reading ou leitura de fluxo funciona em qualquer ativo que você esteja tendo volume, ou seja, só não funciona naqueles ativos que tem alguns negócios por dia, 10, 15 negócios por dia, mas todo o ativo que tiver vários volumes, negociações durante o dia, tem leitura de fluxo e você pode ganhar dinheiro e você pode aproveitar isso. Bom, primeiro vale salientar que leitura de fluxo e tape reading é a mesma coisa. Na verdade, a tradução de tape reading é leitura de fita. Isso vem lá do passado, quando os preços, na verdade, saíam numa maquininha e essa maquininha jogava para fora uma fitinha e as pessoas iam lá e liam essa fitinha. Por isso que é o termo tape reading, que pra gente hoje funciona como leitura de fluxo, a gente chama de leitura de fluxo. Então tem muitas pessoas que me falam assim no meu canal: Rodney, você ensina análise de fluxo, tape reading também? Ou seja, é a mesma coisa. Então não se confunda com isso. A segunda coisa que eu queria contar para vocês e que muitas pessoas erram isso é como ler o tape reading ou a leitura de fluxo. Bom, muita gente acha que é você olhar no book de ofertas, muita gente sabe o que é o book de ofertas, onde tem todas as ordens de compra e de vendas, e aí olham lá e vê lá, por exemplo, o BTG comprando 100 contratos do Shale no dólar, por exemplo, e fala: olha, estou vendo a leitura de fluxo, porque eu estou enxergando o BTG comprando 100 contratos. E aí acha que é só olhar isso, ir lá, comprar na frente do BTG e realizar o seu lucro, quando na verdade leitura de fluxo não tem nada a ver com isso. Claro que você enxergar o BTG no book de ofertas ou no livro de ofertas, como chamamos, claro que é importante, mas o mais importante de tudo é você ver o contexto. O BTG está comprando 100, mas ele já comprou mais 100? Ou seja, é o primeiro lote que ele está colocando? Vale salientar que book de ofertas é só intenção. Então, se é intenção, ele pode cancelar. E aí, a primeira vez que eu entrei no mercado para fazer análise de fluxo, o que aconteceu? Eu olhei e eu queria comprar. Eu achava que o mercado ia subir e queria comprar. E eu enxerguei exatamente o BTG comprando 200 contratos do Shale. Eu olhei lá, falei: vou comprar na frente dele. Eu comprei. Ele cancelou a ordem dos 200 na compra e ele mesmo vendeu 100 contratos. Eu olhei e falei: puta, esse cara tá louco, o que ele está fazendo? Mas na verdade ele não está louco, eu não sabia o que eu estava lendo. Por quê? Porque eu estava querendo tirar a leitura de fluxo simplesmente pelo book de ofertas. Quando na verdade você precisa ter o contexto do book de ofertas junto com o Times and Trades. O que é o Times and Trades? É a ferramenta que mostra o que foi realizado, realmente o que aconteceu. Diferente do book de ofertas, que é somente a intenção. Então a leitura do book de ofertas na análise de fluxo, ela tem que ser em paralelo com o Times and Trades. Se você tem dificuldade de ver o Times and Trades, você também pode pôr outra ferramenta que se chama VAP, ou seja, Volume at Price, que mostra, na verdade, o Times and Trades como se fosse um gráfico. Você vai ver barrinhas crescendo. E quando você vê essas barrinhas crescendo no Volume at Price, você vai poder ver que está entrando fluxo. Só entra fluxo quando essas barrinhas crescem. E quanto, Rodney, que essas barrinhas precisam crescer? Normalmente, elas precisam crescer mais que 3 vezes do que vinha ocorrendo. Então, por exemplo, vamos supor que essas barrinhas estavam saindo 100 contratos em cada barrinha. Em uma barrinha sai 300. Você já pode considerar que está entrando um pouco de fluxo naquela barrinha, tá? Normalmente no cheio, quando passa de 200, de 300, principalmente hoje em dia que nós estamos meio sem volume no cheio e estamos com mais volume no mini contrato, você pode considerar aí 300, 200 contratos, acima de 200, 300, já você pode considerar que está começando a entrar fluxo. Agora, se estiver saindo 200 em cada barrinha, você não vai considerar que 300 está saindo fluxo, tá bom? Então sempre aí umas 3 vezes do que vinha acontecendo. E aí, as pessoas confundem muito, achar que leitura de fluxo é somente você olhar a quantidade de lotes que está saindo no book de ofertas ou no Times and Trades, quando na verdade esse contexto de book de ofertas e volume at price, e vale salientar, eu vou deixar aqui em cima um card para você
ter uma aula prática de leitura de fluxo. Eu tenho outro vídeo que eu fiz que eu faço na prática como você enxergar isso que eu estou falando de book de ofertas, de times and trades e de volume at price, tá bom? Então acessa o card aí depois desse vídeo e vai lá, veja na prática também como isso funciona. Também vou deixar aqui na descrição aqui embaixo, tá bom? Para você não ter perigo de perder ou ter que voltar o vídeo para ver o card. Bem, então na verdade significa assim: você precisa olhar o contexto do mercado, não só os lotes grandes. Por quê? Antigamente, como que funcionava o pregão viva voz? Existiam as pessoas apregoando. Então, por exemplo, o Bradesco queria vender 1000 contratos, alguém precisava ficar gritando esses 1000 contratos. Depois, com o tempo, veio para o eletrônico total e os bancos começaram a trabalhar com tesoureiros. E esses tesoureiros iam lá e apregoavam 100 contratos, 50 contratos. Hoje em dia funciona quase tudo com robô e esses robôs fazem automaticamente, então nem sempre ele precisa ir lá e apregoar 50 contratos, ele pode fazer de 5 em 5 renovando lotes rapidamente. Esses robôs eles trabalham em alta frequência, são até chamados de HFTs e esses robôs eles renovam numa velocidade muito rápido. Esses robôs estão lá dentro da bolsa, o servidor do robô está dentro da bolsa, não tem atraso nenhum, é muito rápido, então ele não precisa mais chegar lá e apregoar 100 contratos, por exemplo, para comprar 100 contratos. Ele pode fazer rapidamente de 5 em 5 e é tão rápido que a gente não consegue nem enxergar praticamente. Então, quando você estiver lendo a leitura de fluxo, você precisa estar sempre ligado no book de ofertas ali, junto com o Times and Trades, principalmente quando o Times and Trades começa a acelerar. Times and Trades acelerou, sinal de que está entrando fluxo. Muita gente às vezes olha e fala assim, eu opero fluxo. E chega lá no mercado, o Times and Trades não anda. O Times and Trades é onde está saindo o negócio, ele não anda, está parado e a pessoa acha que está lendo algum fluxo ali. Você só consegue ler fluxo se o Times and Trades estiver executando, a gente chama, ou seja, estiver girando rápido. Isso é sinal de que está realmente saindo fluxo. Esse fluxo pode ser através de ordens de 50 contratos, de 100, de 200, de 300 contratos, isso eu estou falando no cheio, ou também renovação de lotes por robôs, pode ser de 20 em 20, pode ser de 5 em 5. Por isso que você não pode focar somente nos lotes de 50 ou nos lotes de 100. Você tem que realmente focar no Times and Trades para você ver o que está acontecendo. Porém, quando ele estiver acelerando muito, passando muito rápido, você vai ter uma certa dificuldade para ler. Por quê? A nossa vista não consegue acompanhar isso olhando junto com o book de ofertas, olhando onde você precisa colocar a ordem. E aí o que você faz? Olha o volume at price, as barrinhas crescendo. Você consegue ter uma leitura do preço que essas barrinhas estão crescendo. E se você quer fazer uma operação ali, é o momento de dar o gatilho para você. Lembrando, você não vai fazer a operação simplesmente porque houve uma renovação de lote. A operação já tem que ter sido feita na sua cabeça. Então você tem que saber o que você vai fazer se acontecer isso. Por exemplo, se subir para o 17, eu quero vender. E aí o mercado começa a subir para o 17. Você já planejou isso. Chega lá, as barrinhas começam a crescer. Times and Trades acelerando, book de oferta renovando, ou de 5 em 5, ou de 50 em 50, deu o gatilho para você fazer uma venda, por exemplo, e realizar um lucro, seja na tendência ou na contratendência. E a mesma coisa quando o mercado está caindo. Então você tem que sempre planejar o seu trade antes de entrar nele. Quero comprar? Quero vender? Aonde eu quero comprar? Aonde eu quero vender? E o mais importante de tudo, aonde você vai estopar se der errado. E uma dica que eu te dou que mudou o game para mim desde lá de trás foi planejar que todo trade vai dar errado, porque quando você faz isso, você se preocupa com o stop, você se preocupa com quanto você pode perder. Tem pessoas que entram em um trade e não sabem quanto ele quer perder, porque ele só quer ganhar. Ganhar é ótimo, todo mundo quer, mas e se der errado? Qual o seu plano? Se você planeja isso, você vai estar preparado para sair dessa operação e não deixar esse prejuízo ficar grande, sair pequeno. Muitas pessoas, vou entrar com 10 contratos. A hora que ele vai ver, está 4 pontos para trás, está R$400 de prejuízo e ele trava, congela, porque ele não planejou a perda. Então, planeje a sua perda, planeje o seu ganho, planeje onde você vai entrar, aonde você vai sair do trade. E aí, quando você tem esse cenário e sabe o que você quer fazer, espera as barrinhas crescerem, o Times and Trade girar, o book renovar e você entra na operação e realiza o seu lucro rapidamente. Tá bom? Se isso te ajudou de alguma maneira, deixa o seu like nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal para você receber mais vídeos como esse e amanhã
Tem mais um vídeo para você, espero você aqui no canal. Se inscreve aí e deixa o seu like. Abraço! Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, põe nos comentários aqui, ou até um tema que você acha importante para você aprender, se desenvolver mais. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, e eu tô deixando aqui outras sugestões de vídeos parecidos com esse, que podem te ajudar também no Day Trade.